texto do Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. Esse texto significativo e importante para nós, ele vai trazer um conteúdo de várias quartas-feiras acerca desse pensamento do reino que estamos tentando descobrir e vasculhar pela palavra. Nós estamos no terceiro módulo do que é a alegria do Espírito Santo, e isso tudo está dentro dessa exposição do que o apóstolo Paulo quis nos ensinar, o significado do reino de Deus. As pessoas de um lado para o outro perguntam de maneira curiosa, outros de maneira interessadas em crescer, em entender, em descobrir, e o apóstolo Paulo explica isso de maneira muito clara no capítulo 14 de Romanos. Em todos esses versículos, eu abri para ver, são ao todo 23 versículos, que ele explica a vida prática no reino. Entretanto, no versículo 17, ele diz que o reino de Deus está resumido, sintetizado, caracterizado por essas três coisas: é a justiça, é a paz, é a alegria no Espírito Santo. O primeiro módulo nós aprendemos sobre a justiça de Deus, a justiça nossa, como ser justos diante do divino. O segundo módulo nós trabalhamos essa paz perfeita que envolve a salvação, uma vez que o Cristo foi essa propiciação de paz entre nós e Deus, uma vez que éramos inimigos de Deus, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5 e o versículo 8 em diante. A partir disso, que éramos inimigos, precisávamos de uma reconciliação. Então Jesus foi essa reconciliação, essa propiciação para nós diante do Eterno. E agora estamos trabalhando esse terceiro módulo, do que significa essa definição de Paulo de alegria no Espírito Santo. O que é que ele quis dizer com isso? E é claro que são 15 lições dentro dessa frasezinha que está aqui nesse texto. E essas lições se desdobram em torno de toda a Bíblia. E a última que vos pude falar traduzia ao coração de vocês a ideia do texto bíblico de compreender os conceitos do reino de Deus. E hoje a gente vai trabalhar dentro da perspectiva de restabelecer o governo do reino de Deus, trazer de volta esse governo do reino de Deus para a nossa vida. E é justamente dentro desse texto que nós acabamos de ler que traz essa grandeza toda do Senhor para nós. Mas para isso, natural, eu preciso te levar a um breve resumo e compreender ao longo da Bíblia. E se você puder, eu vou usar algumas referências aqui para a gente tentar ir rápido e elucidar. Na verdade, para entender bem essa parte, são 73 referências bíblicas que eu deveria explicar uma por uma para todos vocês, mas não dá tempo de trabalhar tudo isso em um só culto. Contudo, essa ideia do restabelecimento do governo do reino de Deus é muito simples, justamente porque traduz ao nosso coração a ideia de que se falta um governo é porque está desgovernado. Se precisa restabelecer o governo é porque o governo atual é um governo iníquo, é um governo ineficaz, é um governo ineficiente. E eu não estou falando de governo político do qual estamos submetidos dentro da legislação brasileira. Eu estou falando do real poder que governa o mundo odierno. Eu estou falando do poder dominante sobre essa terra. E a Bíblia diz que o poder dominante não é um reino, é um império. É justamente por isso que João, quando ele diz que o mundo está debaixo do poder do maligno. Pedro cita que o mundo é controlado por esse poder. É justamente dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, querendo dizer que o império das trevas domina as regiões mentais, os pensamentos humanos. Ele está centrando o seu governo e o seu domínio nessa esfera, a esfera do pensamento, da ideia humana. E é justamente por conta do domínio das ideias, o domínio de suas mentes, que todas as ações são controladas e são difundidas. Pois é a partir do pensamento humano que as coisas ruins são construídas e as coisas boas igualmente. Perceba que dentro desse mundo, desse governo do qual estamos vivendo agora, um governo de trevas, que precisamos restabelecer a ordem divina do governo
do céu sobre a terra. É justamente por isso que Mateus 6,9 começa a oração de Jesus dizendo que deveríamos orar todos os dias para que venha o reino de Deus sobre nós e seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra quanto ela é feita no céu. Partindo dessa fala de Jesus, ele está dizendo: tem que trazer de volta aquele governo original, tem que trazer de volta a ideia primária de um governador divino reinando a partir do homem aqui nessa terra. Uma vez que esse governo terreno foi usurpado e oferecido pelo homem ao príncipe das trevas, a saber, a Satanás, lá no Éden, como vocês sabem. Então, partindo desse princípio, partindo da queda humana, o mundo passou a ser governado pelo príncipe das trevas, a saber, por Satanás. Isso é um fato. É por isso que tentam de todas as formas consertar e não se conserta. Porque o homem não consegue consertar aquilo que ele mesmo destruiu e nem tampouco consertar aquilo que o diabo plantou. Só um poder maior do que Satanás pode consertar isso. E esse poder maior está centrado em Jesus. E esse poder pode se manifestar através da igreja. E se a igreja não conhecer essa parte, não entender como trazer esse poder, de maneira nenhuma esse governo vem. As trevas governam a terra, governam os poderes públicos. Quem aqui já teve o prazer de ir, eu ia dizer o desprazer, mas é o prazer de ir em Brasília e visitar os meandros políticos lá do Congresso ou do Senado, ou mesmo dos palácios do governo, irá concordar com aquilo que tenho dito. Você sente o peso do domínio maligno em vários lugares ali. É um peso, é acachapante, sabe? É opressor aquele ambiente. A cidade inteira vive assim. Dá a impressão, e a verdade, essa impressão é caracterizada por aquilo que se vive no país, que está centrado sobre as manobras políticas, sobre os governos, como toda a força maligna no domínio, porque de lá saem as direções do comando no país. De lá saem as regras, as leis, as ordens, que farão bem e que farão mal. De lá saem os acordos que constroem e que destroem. De lá saem os conchavos que manipulam e que abençoam. Enfim, de lá sai tudo, a bênção e sai a maldição. Se lá fosse uma árvore, ela seria interessante que ela daria os dois tipos de fruto, coisa boa e coisa ruim. Porque não podemos generalizar, justamente porque há gente boa lá dentro, lutando para fazer o que é certo. Há muita gente boa vivendo debaixo da opressão, mas há muita gente boa lutando contra a opressão. E a igreja está lá na perspectiva de vencer. Entretanto, o mundo está sujeito a essas trevas, dominado por essas ordens malignas, que o homem deu a ela o direito. Não foi o diabo que matou Adão e roubou dele o direito. Não. Ele simplesmente ofereceu um prato e o Adão e a Eva aceitaram em troca e deram a ele todo o governo dessa terra. Obviamente que ele tem o domínio, é por isso que ele chegou em Jesus, lá em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado, aliás, Lucas 4, quando está sendo tentado lá no deserto. Vocês se lembram desta cena? O diabo chega em Jesus e diz: olha, está vendo todos esses reinos? Está vendo esses impérios todos que tem por aqui? Tudo isso te darei, se somente a mim me adorares. Perceba que antes dele convencer Jesus, ele diz: eu posso te dar tudo isso, porque a mim me foi entregue. Está no texto. Ele afirma: é meu direito dar a quem quero, porque a mim foi entregue. Não foi entregue por Deus. Deus entregou o governo dessa terra a Adão e a Eva e toda a sua descendência ao homem, quando disse: dominem sobre tudo isso, em Gênesis 1:26. Mas o homem entregou o domínio ao diabo e disse: domine sobre nós todos. E essa é a razão. Portanto, o governo que hoje está no mundo não é um governo divino, é um governo maligno. Agora, precisa restabelecer esse governo. E como pode ser isso? O único meio de restabelecimento desse governo era através do Cristo, da igreja. E perceba que já vos disse isso outra vez. Uma vez que o homem pecou e o homem errou, é justamente por essa causa que Jesus se faz necessário descer como homem, padecer como homem, e na figura de homem justificar a todos nós a partir de sua morte na cruz. Uma vez que Jesus justifica a si mesmo e justifica a todos nós com a sua própria santidade, e o entregar a si mesmo na cruz como cordeiro vicário, ele paga o meu preço, paga o teu preço e restabelece a oportunidade de que aquele que nele crê ser o caminho pelo qual
o governo do céu seja estabelecido na terra. Observa, portanto, que o meio que o céu tem de interferir de maneira direta, embora Deus nunca ficou absorto quanto às coisas terrenas, ele sempre, ainda que o diabo continue governando do seu jeito maligno, em trevas, provocando todos os males, não significa que Deus está ausente, como quem diz, eu não posso fazer nada contra o diabo. Ao contrário, um certo reformador, Martim Lutero, no seu tempo, ele usou uma expressão que é alcunhada por ele, mas é dita por muitos outros pensadores do mundo. Ele disse que o diabo é o diabo de Deus. E o que ele quis dizer com isso? Não que há um conchavo ou um acordo entre Deus e o diabo. Ele quis dizer que Deus está acima de tudo e que quando Deus quer e que Ele manda, o diabo tem que obedecer de alguma maneira, porque ele não pode fazer nada que Deus não tenha antes sabido o que vai fazer. Perceba, portanto, que o próprio Pai estabelece leis para que Ele mesmo se submeta a elas. E quando Ele coloca o homem na terra, Ele está criando uma lei dentro da terra, que os céus, para governar a terra, precisava passar por um corpo físico, a saber, Adão. É por isso que ele disse através de Adão, governe a terra. Os céus governava por meio de Adão. Ele coloca o governador em Adão, para que por meio disso a terra fosse governada. Do momento em que Adão rejeita esse governo, o governo do Espírito, então as trevas passam a governar igualmente a partir e dentro do homem. Observa que o diabo não pode fazer nada se não for por meio de um homem. Ele não pode governar e provocar mal em ninguém se não for por meio de um homem. É por isso que a Bíblia diz que os espíritos desencarnados de malignos, anjos malignos que caíram, andam, navegam por aí afora, na perspectiva de achar um corpo para habitar, porque o único meio de o diabo fazer o mal a alguém é através de um corpo, de um homem ou de uma mulher. Da mesma sorte, o único jeito de o reino de Deus trazer toda a glória que há no céu à terra, da qual foi dada o domínio ao homem, é igualmente por meio do homem. É por isso que todo o esforço de Jesus era para que pudesse ele viver dentro do homem. E uma vez que ele vivesse dentro do homem, então os céus governaria a terra por um todo, através da sua igreja. É por isso que ele estabelece a igreja como o veículo, como a porta, como o meio pelo qual o céu tem passagem direta ao seu governo aqui na terra. É essa a perspectiva. Observa, portanto, que desse momento em que o mundo é governado por trevas, é necessário que a igreja compreenda como restabelecer o governo divino aqui na terra. E esse restabelecimento não é dificultoso. Por quê? Porque o Cristo nos facilitou. Vamos tentar compreender isso de maneira breve. Para compreender melhor essa questão, pegue rapidamente a sua Bíblia. Observe como ela está estabelecendo uma conexão plena desde o Gênesis ao Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode olhar tudo isso. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A primeira menção bíblica do Espírito Santo está centrada no versículo 2, como quem quer dizer, sendo o arquiteto como o meio pelo qual tudo foi criado, e nele estava a ideia executória da criação em Jesus o Cristo. O Espírito Santo está ali, como quem está preparando a terra para que o reino pudesse vir. Em todos os lugares que você vai ver, a preparação para o reino é como se você pudesse vislumbrar o Espírito Santo preparando o cenário para que o reino possa descer. Em todo momento você vai vê-lo sempre preparando. No Gênesis 1, 2, você vê de imediato a terra caótica, mas ele preparando o ambiente, como que chocando, como que plainando, como que iluminando, como que orientando, para que tudo aquilo que estava na ideia de Deus pudesse estabelecer-se em toda a terra. Logo, do momento em que a criação é feita, o Espírito Santo está nela. Ele está ali. A Bíblia não diz que ele volta, a Bíblia diz que ele está ali. É por isso que no capítulo 2 de Gênesis você vai ver o homem sendo formado a partir do barro. E no versículo 8 a Bíblia diz, então, que Deus soprou no homem o ruá, o pneuma, o espírito,
e ele se tornou alma vivente. É através dessa conexão de alma vivente, de espírito, em que o homem pode agora se relacionar com Deus no jardim do Éden. É através dessa conexão de corpo, alma e espírito que o homem agora recebe essa possibilidade de ser o invólucro, de ser a moradia, de ser o tabernáculo, de ser o meio pelo qual o Espírito Santo habita. Entende? Isso foi gerado lá no Gênesis. Deus fez o homem para o Espírito Santo habitar. De que forma? Dentro do homem. E como ele poderia governar? Dentro do homem. E como o Espírito Santo poderia governar dentro do homem? Governando suas ideias, suas intenções, seu coração, suas escolhas, que a partir dele mesmo seria feito de acordo com a comunhão divina. Essa predisposição de Deus é demonstrada no Gênesis de conviver com o homem. Mas como o homem peca, infelizmente, algo terrível acontece. Venha comigo, por favor. Quando você observa no versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver a expulsão do homem, isto é, de toda a criação humana do jardim do Éden. A expressão aí é dita justamente da presença de Deus, do ambiente onde ele tem comunhão íntima e plena com Deus. Ele não está sendo expulso de um lugar, ele está sendo expulso de um ambiente divino. Ele não está sendo expulso de um jardim comum, frutífero. Ele está sendo expulso da presença divina. Ele está sendo expulso daquela comunhão plena que permitia o acesso irrestrito e dominante do Espírito Santo dentro deles. Entende? É como se Deus estivesse dizendo, a partir de agora, nesse vínculo de comunhão, você não pode estar mais. O que o Adão e a Eva sofrem aqui agora, de imediato, é a expulsão do círculo de amizade divina. Então eles perderam isso. No que perderam isso, o vínculo que ele tinha para com Deus era saber, o Espírito Santo não tem mais. O que tornava o Adão um amigo íntimo, próximo de Deus, era o fato de o céu estar dentro dele. E o céu estava dentro de Adão por causa do Espírito Santo. Agora é expulso. Quando você olha no Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5, está a maldade do homem sendo derramada aqui. E essa maldade exposta e dita pelo próprio Deus, que o coração do homem é pecaminoso a esse ponto, que tudo nele é mal, é um reflexo da ausência do Espírito Santo. Se não, perceba no versículo 3 do mesmo capítulo. Isso que você vê no versículo 5 é o resultado do versículo 3. Olha o versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da maldade, da perversidade humana, das coisas ruins do homem, ele diz, o meu espírito, o pneuma, o ruá, não viverá, não contenderá, não habitará mais dentro do ser humano. Não ficará mais com ele. Entende? Essa é a cena, o texto mais trágico de toda a Bíblia. Para mim, não há texto tão trágico quanto esse. Acho que de tudo que o homem podia perder, isso aqui que ele perdeu é o mais importante. Poderia ter perdido a vida, a saúde, tudo, menos o Espírito Santo. Foi retirado. E aquele lugar preenchido pelo Espírito Santo não ficou vazio. Passou a ser preenchido pelo império das trevas. É por isso que o versículo 5 diz que toda motivação nasce aonde? Pergunta para quem está pertinho de você. Diga, motivação nasce aonde? Não é no coração, na mente, na alma humana? Agora diz o texto, está lá muito bem colocado pelo jovem, diz o texto que toda inclinação, toda motivação do pensamento, do sentimento humano é pecaminoso, é do mal. Porque agora o seu pensamento não é dominado pelo Espírito do céu, é dominado pelo império das trevas, porque o Espírito foi tirado dele, justamente porque o Espírito Santo não habita em templos, em lugares imundos, dominados por pensamentos imundos, escolhas imundas. E o reflexo de tudo isso é uma humanidade em queda livre, sem paraquedas. Terrível.
E a cada século, a cada milênio, isso piora, dificulta, é arrasador. Mas você não consegue ver mais a atuação do Espírito Santo, senão em esporádicas vezes ao longo da Bíblia. Depois dessa cena do capítulo 6, você vai ver o Espírito Santo outra vez aparecendo na vida de José. Lá no capítulo 41 do Gênesis, quando está tratando da vida desse patriarca, e o versículo 38, se não estou enganado, e você pode me ajudando aí se eu errar a referência, tá bom? Vamos lá. Já está lá, cabra bom, vou te dar um abraço depois. Diz assim, ó. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que haja o Espírito Divino? E essa versão, a palavra Espírito ali está errada. A palavra Espírito ali é ruá, ela é maiúscula inteira, até porque no hebraico não tem minúsculo e maiúsculo. Está lá, é Espírito. Perceba, portanto, ele está falando que José é possuidor de algo que não é natural dele. A interpretação dos sonhos que José teve não era um cartomantismo ou uma cartilha de interpretação de sonhos que ele tinha de Pai João, nem de Walter Mercado. Não liga de ó. Não é nada disso, ao contrário, ele tinha o Espírito do Senhor dentro dele, que vinha de vez em quando e revelava para ele o que tinha de acontecer. Observa que o Espírito Santo manifestava a sua graça em José e ia embora. Era assim. Ele não estava dominando a vida de José. Ele fora tirado. Ele não tem mais o governo, entende? O governo foi dado ao homem. E o homem entregou ao diabo. Mas o Espírito se manifesta na vida daquele que crê. Observa isso, como é poderoso. Se você quiser ir um pouquinho mais adiante, eu não tenho como, eu vou pular várias referências por causa do tempo. Mas dá uma olhadinha, vem comigo por favor, no livro de Êxodo, quando Moisés recebe a instrução de Deus para levar o povo a vislumbrar o tabernáculo, e ele convida os filhos do Senhor para ir adiante. Venha comigo lá em Êxodo no capítulo 30. Aliás, isso, capítulo 30. Daqui em diante você vai perceber toda a descrição das peças. Agora observa que toda essa descrição que você encontra no capítulo 30, 31 e 32, o 32 já é um outro assunto, mas aqui nesses dois capítulos, tudo que Moisés consegue compreender é um mapa das peças divinas, e isso tudo não é nada de mecanismo da inteligência humana. Tudo que ele recebe aqui é porque o Espírito Santo que está em Moisés, embora não seja dito seu nome, traduz ao coração dele o que o Pai quer que ele entenda. Não há nada nas peças do tabernáculo que Moisés tenha feito que não tenha sido revelado pelo Espírito Santo na vida dele, entende? E eu vou te mostrar ali na frente que ele era um cara cujo espírito vinha e dominava a ponto de ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, acordado na presença de Deus. Quem faz isso se não for pelo poder imanente, poderoso do Espírito Santo? Então agora no mesmo texto, mesmo capítulo, aliás, mesmo livro, no capítulo 31, ele segue a partir daquilo que Deus revela e o Espírito Santo coloca dentro de Moisés. Então agora, o versículo 31, o capítulo 31 e o versículo 3 diz assim: e enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício. O que Deus está dizendo aqui? Ele pegou o seu Espírito e encheu a Oliabe para poder fazer artes no ouro, ourives e coisas maravilhosas, entalhadas. É o Espírito Santo que dá a eles essa habilidade, essa capacidade de se mover, de trabalhar, de caprichar, entende?
Não é nada humano que você vê aqui. Agora, corre comigo, por favor, no livro de Números, venha ver o Moisés. O Números capítulo 11, já pulei um monte aqui, mas eu preciso correr nisso aqui. Números capítulo 11, deixa eu te contar o que está acontecendo aqui, antes de chegar no versículo 25. O povo está murmurando mais uma vez contra Deus. Queriam carne, queria. E vem Deus e diz para Moisés: olha, eu vou vir tanta carne para essa gente que eles vão comer tanto que vai sair pelos narizes. E o Moisés diz: vai nada, isso aí, o que é isso? De onde é que o Senhor vai tirar carne daqui nesse deserto? Aí então Deus pergunta no verso 24: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Será que há alguma coisa que eu não posso fazer? Mas aí o verso 25 do capítulo 11 de Números, olha o que diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, retirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltou a fazê-lo. O que está acontecendo aqui? O espírito de Deus que estava em Moisés foi compartilhado com mais 70 anciãos, e eles receberam a mesma graça, o mesmo poder que o Moisés estava vendo agora, recebendo. Entende? Ele aparece e vai. Ele vem, manifesta o que tem de manifestar e vai. No mesmo livro de Números, lá no capítulo 24. Vem comigo, por favor. E o verso 2. Onde está? Está cá. Achei. Diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito usou Balaão para profetizar verdades. Balaão usou a si mesmo para profetizar mentiras. O Espírito vinha, usava e ia embora. Antes ele morava com o homem. Era o governo de Deus no homem. Quando o governo foi dado à serpente, então agora o Espírito ainda interfere, mas em ações específicas. Por quê? Porque Deus está construindo uma plataforma para o restabelecimento do seu governo. Ele não deixa a terra sem nada. Ele vai estabelecendo estações, para que nessas estações ele possa ir impetrando a sua vontade, e o reino sendo edificado, ou pelo menos a plataforma sendo montada, para que um dia a igreja pudesse vivê-lo. Observa, portanto, que essa atuação em assuntos específicos do Espírito Santo aparece em várias partes da Bíblia. Se você quiser, vira a página da sua Bíblia, no capítulo 27 de Números. Outra vez há uma menção bonita que gosto de lembrá-la. Diz assim, versículo 18: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Perceba que o que está sendo relatado aqui é a vida que Josué tinha com Deus, e aparece diante dele a ideia de que ele deveria continuar a obra que Moisés estava fazendo. E o que Deus diz é: o mesmo Espírito que atua em você, atua também em Josué. Perceba que ele atuava em quem cria, ele atuava em quem dava liberdade para trazer o governo. Ele está preparando uma plataforma. Oh, isso é maravilhoso. Embora, como eu disse, existem muitos outros textos, mas o livro de Juízes, por exemplo, é um dos mais incríveis para mostrar essas manifestações esporádicas do Espírito Santo. Um dos mais incríveis. Se você estiver aí no livro de Juízes, por exemplo, no capítulo 3 e o versículo 10, você vai ver o Espírito do Senhor vindo sobre Otiniel. E é interessante que o texto diz de maneira muito clara: veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Perceba que ao caminhar por todo o livro de Juízes, como por exemplo lá no capítulo 11, pelos idos do verso 28 e 29, você vai ver de novo a expressão: veio sobre ele o Espírito do Senhor e o fortaleceu. Se você caminhar ainda mais, eu não tenho tempo para isso, você vai ter a vida de Gideão, a vida de Sansão, a vida de Jefté, a vida de outros e outros, de Débora. Todos estes não eram homens superpoderosos, como por exemplo Sansão. Não, senhores, o poder dele não estava nos cabelos, como a gente pensa.
Não era um cabeludo forçudo por causa do cabelo, e a gente tem essa ideia. Cortou o cabelo dele e ficou fraco. Se bebesse o chá do cabelo dele, então, fortaleceria alguém. Mas a verdade é que o cabelo comprido de Sansão era apenas o símbolo da consagração. Quando quebra, corta o cabelo, corta-se a consagração. E de onde vinha a força dele então? Todas as vezes, a Bíblia diz, veio sobre ele o Espírito do Senhor e o tomou com grande força. A força não era de Sansão, a força era do governo dos céus. Era assim. Essa ação contínua, poderosa do Espírito Santo que a gente precisa observar. Se você buscar na sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 10, lembro-me que o Espírito Santo veio sobre Saul, e ficou criado um dito popular, está Saul entre os profetas, porque o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começou a profetizar também, ficou cheio e começou a profetizar. Mas depois o Espírito foi embora, e ele se tornou o que se tornou, justamente porque todas as manifestações do Espírito Santo ao longo do Antigo Testamento são manifestações esporádicas. Ele veio anunciar que chegaria um tempo em que a plataforma estaria montada para que o seu governo pudesse vir. Observe que ao longo dos heróis, dos profetas, dos poetas do Antigo Testamento, são manifestações visíveis, como por exemplo, na vida de Davi. Ora, a Bíblia diz que o momento em que ele foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o fortaleceu. O fortaleceu para derrubar o gigante, tanto quanto o fortaleceu para vencer o leão, que o fortaleceu para vencer o leão, o urso. Observe que todas as vezes dessas ações de grande força e capacidade sobre-humana, eram ações do Espírito Santo vindo sobre ele. O mesmo aconteceu com Elias. Você observa Elias sendo transladado pelo Espírito Santo, levado de um lado do outro pelo Espírito Santo. Você observa isso até mesmo no livro de 2 Reis, lá nos idos do capítulo 13. Perceba que um rei, certo rei da Síria, atacando Israel, e de repente a fala sobre um dos profetas, a saber, Eliseu, quando este foi ter com o rei, e a pergunta foi essa: vamos procurar estar com ele logo, porque pode ser que quando a gente chegar, o Espírito já o tenha levado e não mais o vemos. Justamente porque era algo comum, de tempo em tempo, o Espírito Santo descia sobre um profeta, o tomava e ele aparecia em outro lugar. Isso não é algo inédito no Novo Testamento, porque também o aconteceu com Filipe. Ele estava no caminho do deserto, batizando o eunuco, logo depois que batiza o eunuco da rainha de Candace, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e o tomou, e ele apareceu em Azoto. Entende que é isso? Teletransporte. O que você vê no X-Men, o Espírito Santo já fez. Verdade. Esses caras estão atrasados, irmão. Basta confiar nele, não precisa nem entrar numa cápsula de transporte. Ele transporta você de imediato. Isso é maravilhoso. Ao longo de toda a Bíblia, você vê essas manifestações poderosas do Espírito Santo. Quem dera eu pudesse aqui navegar e levar você pelo livro de Neemias, pelo livro de Jó, pelo livro de Cantares, por outros livros proféticos, na perspectiva de te mostrar, ao longo de todas essas 73 passagens bíblicas do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo atua. E você vai ver que todas elas, Júnior, é de maneira esporádica, específica, para um propósito específico. Todas elas. Ele não veio para ficar. Ele vinha, fazia, voltava. Vinha, fazia, voltava. Vinha, fazia e voltava. Mas aí eu consigo ver algumas citações bíblicas que vale a pena a gente citar. Se não, perceba comigo. Olha para quem está pertinho de você e diga: ele estava simplesmente preparando o caminho, a plataforma para a chegada
de um novo tempo. Observa o que Isaías... Você está com a sua Bíblia aí na mão? Então pega ela aí. Se não tiver, pega ela aí. Vem comigo, por favor. Vem começar a olhar. Eu vou até pular várias aqui, porque é muita coisa boa demais. Então, observa comigo por bondade. Isaías capítulo 28, versículo 6. Rapidamente, vamos lá. A agilidade aí na tela. Isaías capítulo 8, versículo 6 diz assim: e ele será espírito de justiça, para que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Capítulo 32, e versículo 15. Diz assim, aliás, o versículo 14 e 15: o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. Isaías capítulo 34, verso 16: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a própria boca ordenou, e o Espírito do Senhor mesmo as ajuntará e as cumprirá. Capítulo 40 e o versículo 13 do mesmo livro de Isaías. Vem comigo por bondade. Quem guiou o Espírito do Senhor, e quem é o conselheiro que o ensinou? O capítulo 44 e o versículo 3: pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Capítulo 48 e o versículo 16: chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o Senhor me enviou, e enviou juntamente o seu Espírito. Oh, aleluia. Capítulo 59 e o verso 19, veja o que o texto diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como uma corrente impetuosa o sopro do Espírito do Senhor que nos impele. Versículo 21: quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. O capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos. Capítulo 63 e o verso 10, oh aleluia: contudo eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e o mesmo pelejou contra eles. Vai observando o que Ezequiel diz no capítulo 2, do seu versículo número 2. Observa rapidamente, porque o tempo voa. Então entrou sobre mim o Espírito do Senhor quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. O versículo 12 do capítulo 3: então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de um estrondo. Verso 14: e o Espírito me levantou, e me levantou, e me levou a ver todas as coisas. Ezequiel no capítulo 37, oh aleluia: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e ouvi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então perguntou: filho do homem, pode viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Você vai ver em todo tempo o Espírito sendo anunciado, como quem diz: vai chegar, vai chegar, vai chegar. E quando ele chegar, vai levantar, vai fortalecer, vai empurrar, vai derramar. É sempre assim. Você nunca vai vê-lo estático, imóvel, morno, como água parada. Você vai vê-lo sempre dizendo assim: quando ele chegar, ele vai te empurrar para frente. Quando ele chegar, ele vai te encher. Quando ele chegar, ele vai te levantar. Quando ele chegar, ele vai te usar. Quando ele chegar, vai te renovar. Quando ele chegar, vai te revestir. Sempre assim, sempre assim, nunca estático.
Se não, perceba, vem. É muita coisa para me te mostrar, mas eu queria ir muito além. Então vem comigo rapidamente, por favor. Olha o que profetiza Joel. Isso é demais da conta. Capítulo 2 de Joel. Meu irmão, olha o que ele diz. É saboroso até de dizer. E há de ser que depois, capítulo 2, verso 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Deixa eu te dizer. Coloca a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga: a promessa dele é que o que estava só para alguns seria derramado sobre toda a carne. Agora melhora isso e fala com quem está pertinho de você. O seu filho e a sua filha serão profetas. E eu e você, quando ficar velho, teremos muitos sonhos e visões. Aleluia. É uma promessa. Você precisa entender isso. É interessante que ele nunca para de falar. Ao contrário, ele gosta de falar. Miqueias, eu me lembro desse texto agora e é fantástico. Olha o que ele diz no capítulo 3 de Miqueias, o versículo 8. Mas quanto a mim, eu estou cheio de poder. Que poder, Miqueias? Do Espírito do Senhor. E cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito fortalece para que seja um instrumento de pregação da verdade e da justiça. Perceba o que Zacarias profetiza. Zacarias, lá no capítulo 4, esse texto é maravilhoso. Verso 6, olha o que diz. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é lindo? Percebe que até aqui, essa exposição rápida e passageira de apenas alguns textos bíblicos daquilo que o Espírito Santo fazia e é prometido no Antigo Testamento. Observa bem, você vai vê-lo desde o Gênesis, do momento em que ele fora retirado, manifestando-se de maneira esporádica em heróis e profetas, homens e mulheres sábios. Concorda comigo? Mas de uma certa altura, do momento em que os profetas aparecem, a partir de Samuel, em que os profetas tomam uma proporção bíblica de autoridade divina como anúncio do reino na terra, então agora a mensagem de preparação é que o governo há de voltar, de que aquele antigo governo, a saber, o Espírito Santo, há de voltar. Eles começam a anunciar que o que fora retirado poderá ser devolvido. Isso foi até os dias em que João começou a pregar. Então agora venha com a tua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, por bondade, capítulo 3 do Evangelho de Mateus. João começa a pregar a sua mensagem poderosa. E nos idos lá do versículo 11, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá. Ele limpará a eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca apagará. Essa é a promessa de João. Ele está falando de maneira clara: o Espírito virá, o governo virá. Ainda não veio. Concorda comigo? Ele está dizendo que virá. Não veio ainda. Você entende? Então perceba, João Batista termina seu ministério, é decapitado, e Jesus inicia o dele. E Jesus inicia pregando o seu evangelho.
no mesmo livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Olha a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Perceba que a mensagem de Jesus começa com um chamado à mudança de pensamento, por conta de um novo sistema de governo. Ele começa chamando a atenção das pessoas, Marcos repete isso, Lucas repete isso, que ele começa chamando a atenção das pessoas por conta de um novo governo que irá se estabelecer. Não se estabeleceu ainda. Ele está dizendo, vai restabelecer um novo governo, então mude a sua maneira de pensar. Está chegando aí o reino de Deus. Em todo o Evangelho de Mateus você vai ver Jesus. Eu não tenho tempo aqui para te mostrar as 24 referências. Jesus dizendo, o reino chegou. Mas observa que ele está anunciando que está chegando um novo governo. Concorda? Passam-se os dias. E agora ele começa a pregar com evidências. Os milagres começam a acontecer. As maravilhas chegam. As pessoas ficam aturdidas e assustadas com tanta glória envolvendo a beleza do ministério de Jesus. E agora, indagado por alguns, vem comigo por favor, no mesmo Evangelho de Mateus. Você já está cansado de saber desse texto, mas eu não estou cansado de te ensinar. Evangelho de Mateus capítulo 12. Verso 24. Diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles estão com uma visão em algum momento certa, porque eles sabem quem governa esse mundo. Os fariseus sabem que quem está no controle, e eles afirmam, é o príncipe dos demônios, ele que está no controle aqui. O que eles erram é afirmar que Jesus só podia ter expulsado o demônio por causa do poder dominante nessa terra. Então eles pensam isso, e o versículo 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? O verso 27. E se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, o verso 28 que é poderoso. Aí Jesus diz assim: mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu faço o que eu faço, se esses milagres todos, que não é normal para vocês, que vocês não estão acostumados, que vocês nunca viram, se isso que eu estou fazendo veio de Deus, não é porque eu estou aqui, é porque um novo governo já se instalou aqui. Ele está dizendo, antes essas coisas eram dominadas pelas trevas. Quem mandava nisso tudo eram as trevas. Como eu não sou das trevas, então eu só posso ser do reino. E se eu sou de Deus, significa que o céu está interferindo aqui agora, e está trazendo tudo que ele tem para cá agora. Até então esse reino não tinha chegado, mas ele está dizendo aos discípulos, até aqui só tinha a promessa desse governador, mas a partir de agora, por causa de mim, o governador chegou. Como o governador estava aqui, a saber, o Espírito Santo? Em Jesus. Perceba que em Jesus o Espírito não vinha e voltava. Entende? Ele não vinha e voltava. Diga para quem, diga ao seu lado, sobre todo homem e mulher do Antigo Testamento, ele vinha e voltava, agia, voltava.
Mas em Jesus, ele veio, ficou. Por quê? Por quê? É uma boa pergunta, mas a resposta é tão simples. Porque em Jesus não havia pecado, justo. Então ele não precisava sair. Era justo, puro. Por isso ele pôde ficar. Entende? Ele só podia ficar aqui se encontrasse um lugar para pousar. Agora você se lembra de uma analogia bíblica? Quando Noé repousa, aliás, quando ele está navegando e ele precisa saber se tem terra para pousar. Então ele abre a janela, e lá nos idos das 3 manifestações, ele solta a pombinha. A pombinha foi, voltou, não tinha lugar para pousar. Foi, voltou, achou um ramo de oliveira. Eu não vou nem entrar nisso aqui. Foi, não voltou. Ele veio, não achou lugar para pousar. Estava pecaminoso demais, foi embora. Então daqui a pouco os profetas agindo, ele veio, achava ramos de oliveira. E voltava. E voltava. Fazia e voltava. Mas quando Jesus veio, ele achou lugar para ficar. E ficou em Jesus. E Jesus disse: eu não quero só para mim. Eu quero ele para vocês também. Eu quero que o governo esteja em vocês. É por isso que ele trabalhou com toda essa ênfase. E que na próxima semana eu vou te mostrar isso. Mas hoje eu quero só terminar tentando te mostrar algumas coisas maravilhosas. Tudo em Jesus. Isso você pode até ter ouvido já me dizer algumas vezes, mas não faz mal te lembrar. A Bíblia diz nas palavras de Mateus e de Lucas: o Espírito do Senhor veio sobre Maria, e ela achou-se grávida do Espírito Santo. Certo? Observa bem essa metáfora. Ele veio, repousou sobre Maria, preparou o ambiente, e Jesus desceu e se instalou. Observa bem, o governador veio, interferiu em Maria, preparou o ambiente, e Jesus se instalou e o governador voltou. Agora, o menino cresce, é hora de nascer. Então o Espírito Santo guia os pais até Belém. Não achando lugar, o Espírito Santo guia até a manjedoura para que pudesse nascer. O Espírito Santo ilumina a estrela para que os pastores possam ver e glorificar o Rei. E a Bíblia diz que o menino crescia na sabedoria e na graça do conhecimento do Espírito. O tempo passa, o menino se torna um homem. Perceba que enquanto garoto, aliás, ele tem 12 anos, ele está entre os doutores, ele nunca frequentou escola, mas as respostas não são dadas por ele. O Espírito Santo ministrava o saber dentro dele, e ele espalhava essa verdade. Observa que agora ele é um homem, e diz a Bíblia que o Espírito Santo levou Jesus à Galileia. E na Galileia o Espírito Santo levou Jesus para ser batizado até o Jordão. Olha bem, no Jordão, ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba e repousou sobre seu ombro. Uma vez batizado, o Espírito Santo empurrou e conduziu Jesus ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. No deserto, após ser tentado, o Espírito Santo, diz a Bíblia, trouxe Jesus, o qual iniciou sua pregação em Cafarnaum, quando ele mesmo começa a anunciar no capítulo 4, verso 18 de Lucas, dizendo: porque o Espírito do Senhor está sobre mim.
Tudo que ele fez foi no poder, na unção, na graça do Espírito. É o que reflete Atos 10:38, pois o Senhor é demonstrado ali, pois Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, o qual saiu fazendo bem e curando as enfermidades do povo e libertando os oprimidos do diabo, porque o Senhor Deus era com ele. Tudo em Jesus foi o Espírito Santo. Entende? Tudo. Agora Jesus diz: eu vim preparar o caminho, eu vim preparar o lugar, eu quero trazer o governo de volta definitivamente. Se Jesus subisse aos céus naquele momento, o Espírito subiria com ele, não teria lugar para ficar. Então Jesus precisava sacrificar a si mesmo para preparar o ambiente para o Espírito chegar. Esse é o assunto que de agora em diante sobre ele, sobre esse governo, de como recebê-lo, nós trataremos na próxima semana. Mas o que aparece agora, que quero finalizar esse pensamento, é que a característica básica, visível, plena, de que o restabelecimento de um novo governo é visível e claro na Bíblia, é justamente a partir do momento em que coisas sobrenaturais, por pessoas naturais, começam a acontecer. Quando pessoas totalmente naturais e falhas e pecaminosas começam a ser instrumentalizadas para interferir no reino das trevas, como se você vai em Mateus no capítulo 10 e os próprios discípulos voltam depois de ter sido enviados por Jesus e eles afirmam diante do Senhor: Senhor, estamos extasiados, milagres foram feitos pelas nossas mãos e no teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus diz: é porque o reino chegou. É porque o governo chegou. O que ele quer dizer com isso? A chegada do Espírito Santo não trouxe apenas o mover de seu poder sobrenatural a nós. A chegada com o Espírito Santo trouxe do céu todo o benefício da graça, a saber, os milagres, os favores, as bênçãos, as libertações que são oriundas do seu trono, são ministradas a nós através do poder do Espírito Santo. Significa, portanto, que se não quisermos e não conhecermos e não entendermos esse governador, não receberemos os seus milagres, as suas provisões, as suas bênçãos, a sua graça, nem tampouco a sua misericórdia e a sua poderosa salvação. É o conhecimento dele, é o entendimento do conceito dele, é o crer no seu poder transformador dentro de nós, que nos garante, através dessa fé, a experiência de ver milagres acontecer. Nós não somos alcançados por milagres porque somos bonzinhos. Ninguém consegue colocar a mão na sua cabeça e operar um milagre com base num poder que tem em si mesmo. Não, é o Espírito operando em nós. Então eu termino querendo te dizer isso. Nunca viveremos uma atmosfera de milagres se não quisermos submeter a construção dessa atmosfera ao domínio do Espírito Santo. Nunca. Perdoe-me, mas nunca. Nunca viveremos um avivamento, uma igreja abençoadora, salvadora de almas, se não quisermos nos submeter a esse novo governo, o governo do Espírito Santo. Nunca. Se ele foi tão importante na vida dos profetas, foi tão importante na vida de Jesus, por que é que nós podemos achar que podemos viver sem ele? Por quê? Por que é que podemos imaginar que basta simplesmente a gente gritar um nome e vamos conseguir um milagre atroz na nossa vida? Perceba que a maioria de nós não consegue receber os milagres justamente porque são interrompidos na trajetória da sua fé. Isso significa dizer a vocês que quem ministra essa fé operante capaz de alcançar os milagres não é nós, é o Espírito. É por isso que não conseguimos crer. A nossa atmosfera nele é pequena. E pelo fato de termos uma atmosfera nele pequena, não conseguimos crer naquilo que está diante dos nossos olhos. Foi ele que preparou o ambiente, é ele que nos prepara para o milagre. Se não conseguirmos crer, tampouco conseguiremos ver. Entende? Ele é a nossa esperança. Foi dele que Jesus disse em João capítulo 16 e os versos 23 em diante, dizendo: quando ele chegar, quando ele vier, ele vai ensinar tudo para vocês. Ele vai falar coisas para vocês que eu não posso falar agora.
A expectativa de Jesus é que a gente anelasse a presença do Espírito Santo tanto quanto ele anelava. É que a gente desejasse o Espírito Santo tanto quanto Jesus desejava. Na próxima semana, eu vou te mostrar o Espírito Santo em 3 etapas, em 3 níveis na vida das pessoas. Eu vou te mostrar o Espírito Santo sendo visto pelos apóstolos, eles crendo em Jesus, mas não recebendo o Espírito Santo. Eu vou te mostrar os apóstolos cheios do Espírito Santo. E eu vou te mostrar os apóstolos depois de cheios do Espírito Santo, mas ainda inoperantes, revestidos do Espírito Santo ou batizados pelo Espírito Santo. Eu vou te mostrar os apóstolos salvos, primeiro nível. Eu vou te mostrar os apóstolos cheios do Espírito Santo, segundo nível. Eu vou te mostrar os apóstolos revestidos pelo Espírito Santo, do que é batizado segundo Jesus em Atos 1:5, terceiro nível. Acabou, pastor? Não, eu vou deixar por último e vou te mostrar o nível do infinito no qual o Espírito quer que a igreja navegue. Se a gente acha que tudo aquilo que está à disposição de nós é finito mediante as experiências que alguns têm, a gente se esquece de olhar a promessa bíblica de Ezequiel 47, de que é um rio sem fundo e sem fim, aonde a gente pode navegar em suas dinâmicas sobrenaturais, a ponto de dizer, caramba, nunca vou conseguir alcançar a plenitude, e você vai entender que a plenitude você já alcançou, mas que toda plenitude no Espírito não tem um fim em si mesmo. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você recebe, mais você pode receber. Quanto mais você anda, mais você vai andar. Quanto mais você vive, mais você vai viver. É infinito. Mas o que a gente precisa estar cônscio aqui esta noite é que o único meio de vivermos uma atmosfera de milagres é estarmos prontos para nos submeter ao domínio do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse em pé. E por que digo isso com tanta convicção? Porque Jesus assim o fez. Jesus assim o fez. A atmosfera de milagres na vida de Jesus só aconteceu por causa do Espírito Santo. A atmosfera de milagres na vida dos discípulos só aconteceu por causa do Espírito Santo. E eu concluo te dando 3 palavras. A primeira: você realmente crê, queridos? Por favor, me responda. Que realmente Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Você crê que Ele realmente levou sobre Ele? Quantos aqui creem? Crê realmente? Eu não tenho dúvida de que você crê. Eu também creio. Então por que a gente crê que Ele levou realmente? E essa cura e essas coisas não se manifestam em sua totalidade em nossa vida. Segunda coisa, cremos realmente. Ok. Você crê, portanto, que tudo já foi uma vez conseguido por Ele, já disponibilizado para você, como que numa prateleira, ao alcance de suas mãos, e que você pode estender o braço e pegá-las? Você consegue crer? Quem é que consegue crer? Seja sincero. Não adianta você dizer que crê, se aqui dentro você tem dúvida. Seja sincero. Você realmente crê? Pouquíssimos creem. E se eu te disser que isso de fato é o que deve ser feito? Quando Ele pagou tudo na cruz, Ele pegou a sua cura, a minha salvação, o teu perdão, a tua graça, o teu batismo, o teu poder, a tua unção, a tua vitória, a derrota de Satanás e a conquista da tua vida. Pegou tudo isso e colocou numa prateleira diante de você e disse: está aqui, filho. Está tudo diante de você. E terceira fala que te digo essa noite: Ele não só pagou lá, como colocou aqui. Então eu vou transformar isso numa linguagem que você entenda. É como se o Senhor fosse lá no shopping, andasse pelas lojas do shopping, e Ele passasse o cartão de crédito dele em todas as lojas
e deixasse lá, olha, limite infinito para esse nome aqui. Limite infinito na loja americana, limite infinito na Renner, limite infinito na sei lá o que, lá na Areta Nardelli, e o que mais? No Riachuelo. Hein? Eu queria só um limite infinito lá no Bradesco. Só. Né? Aí sim, né, pastor Hélio? Limite infinito em todas as lojas, ok? Está aqui. Ele pagou, está pago. Então ele chega em mim e diz: está aqui, filho, meu cartão de identificação. Com esse cartão, você pode ir em qualquer loja daquele shopping. Eu já paguei tudo para você. Tudo. Ok? Ok. Eu, como um bom crente, eu olho para Jesus e digo assim: fala sério. Tudo. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Tudo. Ah, tá bom. Se fosse para uma camiseta, até tudo bem. Mas limite infinito, esse caboclo sujo, pecador, miserável, fraco e fraco na fé, eu? E quem disse que o cartão que ele colocou na minha mão é condicionado a quem eu sou? Não é a quem eu sou, é por causa de quem ele é. E é isso que deixa o diabo irritado, porque ele colocou um cartão ilimitado na minha mão, sem que eu merecesse. E o diabo fica o tempo todo na ideia de Deus, dizendo: ele não merece, mas ele está vendo, ele é Zé Ruela, ele é chibungo, ele te fala mal, ele não merece. E Jesus disse: eu dei, está dado, não pode ser revogado, está dado, já paguei, está pago. Mas ele, você viu que ele nem foi lá pegar a bênção que o senhor pagou? Ele disse: eu paguei, quem vai pegar é ele, se ele quiser. Está pago. Ele não só pagou, mas ele me deu o mecanismo de pegar. E o que é o mecanismo de pegar? A minha fé. Você foi unânime em me dizer que acredita que ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas a maioria esmagadora aqui não foram sinceros em dizer que não acredita que isso está à disposição. Você entende isso? E é exatamente isso. A nossa fé limita o milagre de Deus. Do mesmo jeito que a nossa fé alcança os milagres dispostos. Eu creio, irmão, que você pode estender a mão e pegar. Eu creio. Eu creio. Mas uma grande concentração de incredulidade ou de dúvida anula uma pequena concentração de crença. Entende? É por isso que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Ele cresceu lá, mas ele não pôde fazer, por causa da incredulidade deles, diz a Bíblia. Então, como eu posso mudar isso? Termino essa noite. Pergunte para quem está pertinho de você: como eu faço para mudar esse negócio? Trazendo o governo de volta, pedindo ao Espírito Santo ministrar isso sobre você. Simples assim. Mas como ele vai fazer, pastor? Isso é com ele está aí dentro. Ele só precisa do acesso, do espaço liberado. Simples assim. O primeiro passo é crer que ele pode e tem liberdade de fazer. Só isso. O segundo passo é com ele. Então vamos trabalhar isso em nós. O crer. Precisamos trabalhar isso em nós. Examine a Bíblia, leia. Procure as referências que te citei. Se você quiser, eu disponibilizo todo esse material para você amanhã mesmo. Você vai ler uma por uma. Mas hoje eu quero te convidar a crer nele. Vem, Espírito Santo. Vem morar aqui dentro e tomar cada célula do meu corpo. Ele pode fazer isso. Eu queria que você inclinasse sua cabecinha agora. Fechasse seus olhinhos. Se você quiser, ore comigo agora.
Depois dessa oração você vai poder abraçar alguém e aí uma canção vai ser tocada. Mas ore comigo agora, peça a Ele para Ele ministrar essa fé em você. Vamos fortalecer essa fé para que Ele venha, sem demora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra me ensina, Senhor, que o mundo não consegue ver a Tua luz por conta de que o maligno tem cegado o entendimento das pessoas. No contexto geral, Senhor, Ele não só tem cegado, como tem impedido a Tua palavra de chegar aos corações para que os conceitos dela sejam conhecidos. Isso também, Senhor, devido às nossas lutas internas e as correrias da vida, acabamos sendo igualmente atacados e por Ele anulados através de nossas lutas. Mas esta noite, Senhor, a gente viu aqui muitos textos, muitas coisas, e a Tua promessa de que o Teu Espírito iria ser derramado, e Ele já foi derramado em parte por sobre nós, mas nem sempre conseguimos viver essa plenitude, talvez seja porque não conseguimos ainda entendê-lo. E se não conseguimos entendê-lo, Senhor, como poderemos restabelecer o Seu governo? Então, Paizinho, o que quero pedir aqui esta noite, diante de Ti, em concordância com essa igreja, é que o Espírito Santo venha governar a minha vida, Senhor. Ele venha governar a vida das pessoas que estão aqui. Porque se Teu Espírito governar todas as nossas intenções e o nosso coração, certamente Ele ministrará a fé que nos possibilitará alcançar os milagres, esperando por nós na galeria daquele que conseguiu essas bênçãos. Sim, Senhor, eu creio que o Teu Espírito operando em nós, Ele irá abrir portas que até então pareciam fechadas diante dos nossos olhos, mas que simplesmente não percebemos que precisava dele, simplesmente para nos mostrar o trinco aberto. Então eu quero Te pedir agora, Senhor, assim como eu sei que tem pessoas que estão orando comigo agora, justamente porque ainda não conseguimos crer a ponto de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu pela fé. E se a Tua palavra diz que o Senhor já nos deu, Senhor, fico com aquilo que Paulo disse, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E se o Senhor diz que o Senhor já deu, é porque o Senhor já deu. Então eu não tenho por que razão de acreditar que não é possível eu alcançar aquilo que o Senhor já me deu. E é por isso que peço-lhe, Senhor, ajude-nos a revitalizar essa fé, ajude-nos a restabelecer o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, pois eu sei que quando Ele governa, tudo dá certo. Quando Ele governa, tudo é inspirado, tudo é movido, tudo é transformado, tudo é abençoado, tudo é cheio. Então, Espírito Santo, eu quero Te pedir, na minha vida, seja bem-vindo em todos os aspectos dela. Governa todos os sentimentos, as intenções do meu coração, governa minha língua, minha fala, meus pensamentos. Governa nessa igreja aquele que quer agora o Teu governo por completo, Senhor. Traga sobre ele os Seus poderes, o Seu milagre, a Sua unção. Traga sobre essas pessoas que creem, Senhor, as portas do céu abertas, de modo que tudo aquilo que Ele for fazer e vier a Ele para fazer, seja por Ti direcionado e abençoado, de tal maneira que os clientes sejam o Senhor que conquiste, de tal maneira que as vendas seja o Senhor que as faça, que os contratos seja o Senhor que celebre, que os negócios seja o Senhor que traga, de maneira que o dinheiro que ele recebe não seja ele, mas o Senhor põe em Tuas mãos, que a vida financeira dele seja governada por Ti, liderada por Ti, abençoada por Ti, que o corpo e a saúde que depende totalmente de remédios, possa ser dependente totalmente de Ti, Senhor, a ponto de Tu ser o médico no qual a gente acredita. Eu lhe peço, Paizinho, materializa os Seus milagres na vida dessa igreja, materializa o Teu milagre no corpo desses irmãos, materializa a cura, materializa a fé, de tal maneira que eles possam não só sentir, mas como Te tocar. Eu Te peço isso, Senhor, derrama o Teu cheiro em nós, de modo que possamos sentir o Teu cheiro um no outro. Manifesta a Tua glória em nós, de modo que Tu possa ser visto um no outro. Eu lhe peço, Espírito Santo, venha com o Seu governo sobre essa igreja. Governa a tesouraria dessa igreja, governa, Senhor, a administração dessa igreja, governa as congregações dessa igreja, governa as famílias dessa igreja, governa os ministérios dessa igreja, governa
governa os pais, as mães, os filhos dessa igreja. Venha, Senhor, mas não venha só com algumas coisas, venha com o teu trono por completo, venha com a tua glória por completo, venha com o teu reino por completo. Nos submetemos à sua vontade, nos submetemos ao seu governo, porque sabemos que nele vem os nossos milagres. Tomamos posse pela fé, cremos nisso agora, mas nos levantamos ainda e pedimos: Espírito Santo, tu tem ministrado sobre nós, então repreende as trevas malignas, desfaz, Senhor, a onda de incredulidade, quebra, Senhor, a dificuldade que as pessoas têm de crerem no teu Espírito Santo. Espírito de Deus, não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, não se sinta desprezado, se sinta bem-vindo entre nós, se sinta bem-vindo nesta casa, se sinta bem-vindo em nossas vidas. Ache um lugar aqui em nós e domine por completo. Eu lhe peço, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manifesta a tua unção e a tua graça em todas estas pessoas. Eu lhe peço isso agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus, seja tocado agora em nome de Jesus, seja cheio em nome de Jesus, seja santo em nome de Jesus, seja limpo em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder abraçar alguém, abraça em nome de Jesus. Venha o teu governo, sim, tua cultura que vem do céu. Oh, Deus te abençoe, Deus te abençoe.